Caretada, ela, como diz o ditado, quem começou mesmo, Tio Honório, que fundou ela aqui, né? Tizé e pai. Antigamente os vestiários da gente não era roupa assim, eu mandava fazer. A gente às vezes tinha que comprar aquele vestido, enfeitava com a fita, né? As calças eram tipo social, a gente punha as fitas. Aí depois, nós dançando em Paracatu, nós fomos ficando conhecidos. Aí, tia Bendita já, mãe começou a costurar, minha tia Maria, a mãe dela aí, que é a Aparecida, né? Então elas costuravam. Tinha hora que eu não tinha, às vezes tinha que fazer o vestido correndo, né? Às vezes pegava da irmã, vestia, não, fulano vai ter que dançar lá em tal lugar. Aí foi filmando, nós aí, foi fazendo DVD, contou a história, tudo, filmou as casas do meu pai, a casa do Tio Honório, a rua que nós dançava, né? Inclusive quando eu aprendi, eu era pequeno, na época eu, André, Márcio, Alonso aqui, que é o dançante também, né? Então a gente chegou lá pra poder dançar, nós não era novo, então ficar com medo. E às vezes, quando os irmãos dela aí os mais velhos, batia na gente pra gente poder, às vezes errava, apanhava, não era? Então aí a gente foi pegando, foi ficando esperto. Às vezes trocava um passo ali, errava, outro pensava no outro lá, tá errado, aí tem que voltar tudo de novo, já não gostava de ter errado. Aí então ficou um trem de dicionário, já, não, tem que dançar compassado, não precisa, por exemplo, se a gente dançasse correndo demais, e chamar a atenção, aí devagar, até voltar direito, dançar direito, aí voltava de novo, era mais umas 10 voltas. Até nós aprendemos, já ficar cansado. O ensaio nosso antigamente era dentro do quintal de Bendita aqui, aí ensaiava mais pouco. Aí depois foi crescendo aquele tanto de gente, foi pra rua. Era 12 homens, 2 mulheres, então 24. Aí tinha hora, não vai caber aqui não, vai ter que dançar no meio da rua pra todo mundo ver. Não pode dançar mulher, não pode. Aí chamou lá em Brasília, foi fazer uma apresentação lá e o menino falhou. E a roupa, a fantasia foi. Aí mãe lá, compadre Honório, então o único meio pai, é o único meio pôr Maria pra dançar. Aí não, compadre, não dá certo não, a Maria tá com a perna machucada, mas eu dou conta, compadre Honório. Mãe falou, eu dou conta, compadre Honório, pode deixar o vestido dançando em mim. Mãe pegou, vestiu lá, menino, arrumou, e dança de um lado, dança do outro, já tinha treinado, né? Lavava roupa para fora, né? E garimpo também, nós coava areia na praia para vender, né? Meus irmãos mexiam com olaria, fazendo esses tijolinhos, que antigamente não tinha esse tijolo maior, né? Mas era tijolinho. E não tinha essa areia que tem hoje, que vende nas construções. Era da praia. A gente coava aquela areia, levantava de manhãzinha, antes de ir para a escola, tinha que ajudar ela com um pouco de areia, era um caminhão de areia, era 12 montes bem grande, que dava um caminhão. Aí ajudava, coar, ia para a escola, voltava, né, e ajudava de novo. Também lavava roupa, né, para os outros, aí nós buscava aquelas trouxas de roupa imensa lá no centro da cidade. Buscava de manhã e levava de tarde, né. Aí contava quantas dúzias que deu a roupa, a gente levava de volta e pegava o dinheiro. Isso aí que era o nosso sustento, né? E meus irmãos que levantavam cedo para ir para a olaria. Pra você ver que é criança. Eu levantava com ela só para... Aí ela levantava de manhã para fazer comida para meus irmãos, né? Que fazia o último comer que tinha na lata, o último arroz. Aí eu levantava com ela, aí ficava sentada no rabo do fogão só para ela me dar o restinho da comida que sobrava dos meus irmãos, né? Para eles levar para trabalhar. E aí
Minha mãe ia para a praia quando não era para com areia, às vezes era para lavar roupa, às vezes era para garimpar, né? Aí levava, vendia, é que trazia o sustento de novo para casa. E foi assim, né? Deus deu a graça que todo mundo ficou adulto, né? Aí cada um seguiu o seu caminho. Aí era assim, né? Assim, quando era aniversário, assim, era muito bom, era muito unido, sabe? Agora hoje lá não tem isso mais não. Na época de Marina mesmo, né? Assim, avisando de eu ir para lá, e depois que eu fui. Às vezes era aniversário de uma pessoa, organizava, né? Fazia um bolinho simplesinho, né? Tudo assim, eu cozinhava, né? Agora, quando era evento, casamento, essas coisas, a gente ajudava, né? E minha avó é de Santo Antônio também, minha mãe era devota de Santo Antônio, né? Então, ela subia, fala o mastro, né? Ela hasteava o mastro, descia o mastro. Aí, às vezes, até tinha, assim, um festinha, mas, assim, era sanfona, era pandeiro, não é igual hoje, esse som louco que te deixa surdo, não, né? Quando era caretagem também, né? Era assim, era muito divertido, né? Aí depois, minha mãe morreu, meu tio, né, que tomava direção, né? Aí morreu. Mas era época muito boa, né? Lembrança boa quando era época. Saía assim, saía assim, vamos supor, que saía de manhã, só voltava no outro dia, né? Era bom, andava em muitos lugares, né? Cantando, animando o povo, era uma benção, né? Aí depois foi morrendo um de um por um, até os mais velhos, né? Foram todos, né? O sabão aprendi com minha mãe, ela fazia. Fazia só que antigamente ela fazia o sabão fervido, né? E não era com soda não, era de coada. Você pega a cinza que tira do fogão, põe numa vasilha, aperta ela bem e coloca água. Aí ela pinga aquela água da cor do café. Naquele tempo não tinha máquina, não tinha tanque, né? Lavava tudo na mão, tomava até banho, tuque sabão, fazia tudo. O beiju, você rala a mandioca e depois você coloca num pano e tira aquela água e coloca um polvilho seco e farinha ela e coa e coloca na vasilha quente. Eu faço aqui no tachim, mas antigamente eles faziam um fornão assim grande, né? Fazia, mas eu faço, não tenho forno grande, eu faço no tachim pequeno, dá para fazer. Porque daí na frente tem uma escola, mas só que não funciona mais não. Aí eu fui lá para dar um baixo na cisterna lá na escola, né? E o filho segundo foi mais ele. Aí disse que eu estava lá assim, desinquieto, falando que estava muito quente, muito calor. Aí quando o menino viu, ele caiu lá dentro, né? Aí que chamou um menino até que ele trabalhava sempre para ele, aí entrou lá e tirou ele. Mas já sem vida, né? O pessoal ficava me pedindo eles, né? O pessoal acho que achava assim, nossa, é difícil para ela. É capaz, pensava assim, passa até fome. E pedia, eu falei, não, dou não. Dá é o quê? Não dei nenhum. Eles saíram porque, alguns saíram porque quis, né? Menos que eu dei.
falar, e que eu vou falar assim, ficou sem o pai, tá difícil, vou dar para os outros, né? Não. Eu criei isso tudo aí. Muitos pessoal admira, né? De eu ter criado eles assim só. Não foi só, foi com Deus, né? Não foi eu só, não fala só, mas não é. Foi com Deus que a gente só não faz nada não, né? Tanto que ele, só os dois mais novos que estudou mais, os outros não quis estudar. Eu pelejei, eu falei, não, porque vocês perderam seu pai, que vocês não vão estudar. Hoje eles trabalham, né? Uns mexem com trator, eles trabalham. Hoje mesmo, minhas filhas mesmo, elas, muitas coisas que eu faço, elas fazem muita coisa. Mas muitas coisas que eu faço, elas não fazem. Igual a moer cana mesmo. Eu, se moer cana, se eu não estiver lá perto do tacho, o trem queima. Queima tudo, que elas não entendem. Eu tenho que estar lá para olhar tudo, ponto, tudo certinho. Ele está no tempo de aprender, né? Eu falo, no fim você vai ficar sem saber, porque eu não vou durar aí, né? Papai plantava mandioca, nós fazíamos farinha, ela mexia com tear, tudo isso, ajudava na roça e mexia com tear também. As mulheres mexia, que era da roça também, como eu mostrei ali, o algodão, fazia a linha e levava para ela tecer, aí ela cobrava a mão de obra, né? Ela urdia a linha que a pessoa levasse para ela urdia, tinha os torninhos dela fincar no chão para ela poder urdir a linha, ela urdia, depois da linha urdida ela levava para o tear, aí ela emendava fio por fio, aí agora ela já ia fazer, enchia as canelinhas para poder fazer o pano, aí ela ia tecer, ela jogava, era assim, jogava para lá, jogava para cá, batia, jogava para lá e para cá. Era desse modelo. Esse tecido era para a dona das pessoas que dava ela a linha para ela fazer, não era dela. Ela fazia para os outros, né? Entendi. Aí ela cobrava a mão de obra dela. Ela fazia o pano, mas era com a linha de quem levasse. Assim, eu quero que você faça uma coberta para mim, eu quero uma coberta xadrez. É como eu falei com você, ela vai pôr uma casca de pau para ferver e faz as meadas, põe um toco lá assim, ó, e faz as meadas e põe a linha, tinta a linha e deixa secar, depois volta para lá de novo, enrola, faz o novelo, igual tá aquela ali. Aí agora é que ela vai fazer. Se fosse uma coberta listrada, era listrada, se for xadrez, era xadrez. Ficar colorido, do gosto que quisesse. Pois é igual. A traição que a gente fala, se nós fosse dar uma traição nele, nesse aqui, ó, ele não podia saber, não. Ele não podia saber, se arrumava tudo. Aí, quando era de noite, aí chegava a turma de gente tocando e cantando, falando o que ia fazer, ia limpar a roça dele. Aí o almoço era por conta do traiçoeiro. Se passam eu, Corino, vocês aí fosse ajudar na traição, aí o almoço era por conta de nós. O dono da casa só tinha com a janta e
Aí ele ia correr e ele levantava, se fosse ele, o olho dele levantava desse tamanho. Precisando de limpar a planta dele, ou limpar para plantar, aí juntava aquele tanto de homem, e aquela homaiada para a roça, e as mulherzadas, tudo ia para a roça. Não, fazia comida conforme a distância, fazia comida na roça, ou não, fazia comida em casa e levava para a roça, né, Corinha? Levava para a roça, aí todo mundo almoçava, aí ele tá correndo para arrumar o da janta, que a janta era por conta dele, a festa era por conta dele. E aí agora entregava o serviço, aí todo mundo ia para suas casas, arrumava, todo mundo tomava banho, tomava banho e voltava para jantar, e a sanfona, violão. A comunidade era um lugar assim, onde a gente nasceu, eu nasci lá, eu cresci lá, né? Até certo ponto, mesmo com essas saídas e voltas para lá, mas era a referência que eu tinha. Era meu pai, era as amizades, eram os parentes, as crianças que a gente cresceu junto lá até determinado ponto. É onde eu gostava de viver e é o que eu quero hoje resgatar isso. Eu quero voltar para lá um dia. A partir do falecimento do meu pai, eu abandonei a comunidade. Eu não sentia mais vontade de participar, de dar continuidade no trabalho que ele teve lá. Meus irmãos até queriam, né, dar sequência nisso, mas eu não tinha mais motivação a partir do momento que eu não via mais o meu pai lá na casa. Aquilo, toda vez que eu voltava lá na casa, que eu chegava lá, isso até hoje eu tenho esse sentimento, eu me sinto muito mal. Eu tenho muita vontade de voltar, né, a reviver o passado, as origens, reunir as pessoas, né, os familiares, que nós somos uma família grande, né, temos uma parentela muito grande, porque lá é uma raridade os que casaram fora, né? Mas lá mais é família com família, casaram lá dentro da comunidade, tem casamento de primos com primos, pessoas às vezes, uma família ligada na outra. A falta às vezes de políticas públicas voltadas para essa comunidade, voltada para esse povo quilombola, né? Às vezes nos levou a essa condição de ter que ausentar do território em busca de melhores condições de vida, né? Foi chegando um período que a terra não era mais tão produtiva, né? Dependia de um certo tratamento da terra, às vezes plantava, já não tinha mais, já não conseguia colher mais como era antes, então foi tendo prejuízos e aí a gente viu na necessidade de sair, buscar emprego fora, buscar renda. A gente não conseguiu mais viver da renda da região lá, né? E isso daí acabou nos prejudicando, porque a gente gosta, né? Nós gostamos das nossas origens, nós gostamos do nosso povo, do nosso meio. Era um ambiente muito saudável, a gente vivia muito bem lá, né? Lá se virava com tudo. Um remédio, sentia alguma coisa, tinha as pessoas que faziam os remédios lá, inclusive meu pai fazia remédios, garrafada, vinha para a cidade, pessoas vinham daqui da cidade, Brasília, vinha de longe, quando sabia que ele fazia um remédio para determinada doença, ele fazia e as pessoas iam lá depois agradecer. Ele nem cobrava, a princípio ele não cobrava dinheiro disso, mas as pessoas davam ele uma gratificação, estou te dando isso aqui porque
É um medicamento que sarou minha esposa, sarou meu filho, sarou meu pai dessa enfermidade. Hoje tem uma senhora lá que é benzedeira, né? Ela benzia, além de benzedeira, ela era parteira. As pessoas que nasciam lá na roça, ela que fazia esses partos. Então, assim, nós temos muita riqueza de cultura, né? Lá na região. Mas estamos precisando de reunir isso, né? Buscar reunir esse povo novamente. Como era antes, era só a vontade e o desejo dos meus antepassados de um dia poder voltar para para onde era o seu patrimônio. O meu pai, com o irmão dele mais velho, e a minha tia, que é a mãe do Eliomar, foi os 3 primeiros e a tia Maria. E eles viveram essa esperança, até chegou um ponto que eles viram que não tinha jeito. Nessa luta toda que eu falei, que a gente trabalhava tirando ouro, fazendo isso, eles juntavam dinheiro com essa esperança de ter as terras de volta. Como não conseguiu, aí parou e falou, não, agora nós não mexe mais, acabou, vemos que não tem jeito, não tem jeito. O bairro não era tudo mato, era tudo mato. Né? Nós já chegamos, começou com nós, demorou muito a desenvolver, mas era um aqui, outro ali, foi apovoando. Né? Então tudo era feito no sistema antigo. Então não tinha isso não. Quando eu cheguei para cá, a gente também, como a gente tinha a tradição, a vida era do campo, meu pai não conseguiu se ficar aqui, ele deixou a gente aqui e continuou a sua vida no campo. Né? Em mim despertei a minha cultura, dando prosseguimento, que isso não veio de lá, mas eu faço... Como eu estava mostrando ali, eu sou artesão. Né? Meu pai era artesão. Meu pai era artesão das gamelas, das bateias, do jacá. E hoje eu faço também artes. Minhas artes, só que eu trabalho com reciclagem. Do meu estilo, aquele estilo que vem da cultura mesmo, da pessoa. Né? Pode ver que tem todos os traços realmente da cultura da África. Né? Então eu reciclo em quadros e hoje, como meu pai tinha o trabalho de fazer jacá, balaio, isso, eu já reciclo cestos, fruteira, reciclando material do meio ambiente. Estou lá na minha casa quase exposta lá, né? Então meu museu, vou expor aqui, minhas peças estão aqui. Foi a hora que eu tirei as fotos, né, algumas. Umas eu já doei, já vendi e temos umas outras em casa. Eu tenho a facilidade de escrever também. Se você dizer para mim, faça para mim um cerimonial para um político, está aqui. Faça para mim um cerimonial para uma festa de 15 anos, um casamento, uma homenagem para alguém, está aqui. E então eu puxei esses lados. A arte, a escrita e a política. E sou flamenguista, não sou apaixonado, porque sou apaixonado por Jesus e minha família. Eu nunca morei com meu pai praticamente. Entendeu? Praticamente a hora que eu peguei a idade, já fui morar com minha avó. Eu nunca morei com ele assim, tipo assim, eu fiquei um tempo com ele, mas eu morava mesmo com a avó. Sempre com minha avó. Nós mudamos para cá, para Bela Vista, uma casa simples, uma casa que não tinha luz elétrica naquela época, era lamparina,
não tinha asfalto, não tinha azul, nem rua praticamente tinha. Eu morava bem baixo, minha tia morava lá em cima, que eu estava sempre lá, na casa da minha tiazinha. E a gente foi crescendo, tinha uma praia muito boa na época, as praias. Minha avó lavava roupa na praia, na época. Caso o povo chama de Praia do Macaco, ali no fundo ali. Matinho, tem Praia do Macaco, matinho ali sempre. A gente tomava banho, era só farra. Era uma casinha pequena, era de adobo na época, 2 quartos, uma salinha, um fogão de lenha. Comida simples, era arroz, feijão, alguma carne quando tinha, que naquela época era meio complicado, né? E gostava muito de verdura aqui. Ela fazia muito uma verdura chamada capeba, fazia farofa. Não sei se vocês já ouviram falar. Capeba, era couve, essas verduras na época. Tinha 14, 15 anos, nós ia apanhar café. Ia eu, minha avó e minha tia Ciana. Nós morávamos todos praticamente juntos ali. Aí nós ia apanhar café. Era muito bom. Minha avó gostava de pegar, eu só ficava bagunçando. Eu ajudava de vez em quando, assim, mas ficava só bagunçando. Correndo pra todo lado com os meninos lá. A gente só corria pra todo lado, era muito moleque. Em 86, 87, eu fui trabalhar no garimpo também. Trabalhei no garimpo muitos anos. O garimpo, na época, era aqueles de... Como é que fala? Era de moinho. Que eles moíam... Tipo assim, eles moíam na época o cascaio, né? Aí tinha uma draga que puxava e a gente pegava o cascaio e ia colocando no moinho. Minha tia, que é a vó Juliana mesmo, nós fazia festa na roça dela, era festa direto. Festa de Reis, festa Santa Cruz, parece, não lembro. Essa festa já ia antes, né? Que a gente já ia pra ficar lá ajudando também, né? Na casa da minha tia. Ela fazia, tipo assim, ia ter festa de Reis lá. Ela já fez várias festas de Reis. Ela rezava todo ano, minha tia. Aí nós chegávamos era 15 dias antes para ficar lá. De Reis, exemplo, eles saem para girar. Eles saem para girar de cavalo, cantando, uma festa, né? E a chegada era aquela... Hoje a chegada não é nas casas mais. Hoje a chegada é numa comunidade, né? Que tem no Nolasco Soares, não lembra? Eu parei, quase não vou, muito raro. De vez em quando a minha madrasta, que ela faz pouso, que eu vou. Todo pouso, ano que tem, eu tô sempre ali. As festas de Reis naquela época eram todas nas fazendas, no caso. Você pegava, era ramo que falava, não sei se é a mesma coisa hoje. Aí você pegava o ramo para fazer a festa. E tinha mais 2, 3 pessoas que ajudavam, entendeu? Aí você fazia a festa na sua casa. Exemplo, você chegava, aí eles giravam todos e ia direto na sua casa. É a chegada. Hoje não, hoje eles giram normal. Tem o chamado pouso, né? Que meus irmãos participam. Só que a festa hoje não é em casa. Que antigamente não, antigamente era na chegada, que eles falavam chegada em tal lugar. Todo ano, no dia da festa, aí a pessoa já pegava o pouso, o ramo. Já pegava o ramo e já marcava o pouso. A festa ia ser em tal fazenda. E vai passar por... Minha tia, na época, ela serviu o pão de queijo, biscoito na peneira. Era uma peneira que tinha grande, então ela servia na peneira, assim, ó, lotado. Mas o que acontece hoje, você vive muito em função de celular, você tem mais corrido, mais doido, como diz o povo, né? Era a época da tinguijada, né? No tempo da seca. No terreno do meu tio tinha uma lagoa, né? O rio enchia, né? Ele transbordava e, igual eu estava contando, que eles faziam as demarcações para ver o volume da água, né? E aí, aquelas partes baixas de dentro da terra dele transformavam-se numa lagoa. Uma represa ali, né? Represava a água e os peixes que vinham na cheia ficavam ali, né? Então ali tinha surubim, tinha dourado, vários tipos de peixe, né? Cumatá. Então tudo que eles faziam, eles queriam fazer juntos, entendeu? Aí essa tinguijada, chamava de tinguijada, eles marcavam a data para reunir o povo, para todo mundo levar, cada um levar um pouco do peixe, né? Para não perder lá dentro da água e todo mundo ter a sua oportunidade. Eu tenho até a marca aqui da mordida de uma piranha, né?
Me deu uma bocada aqui nesse dedo aqui, ó. É porque, assim, a gente chucha o peixe, né? E aí, a hora que eu fui tirar ele do chucho, ela avançou, né, e agarrou meu dedo aqui. Lá na roça a gente só passa um pano aqui, ó, coloca sal e tá resolvido o problema. Quando a lagoa tá baixando, tá secando, a água já começa a sujar. E o oxigênio da água começa a ter as suas deficiências, entendeu? E aí os peixes começam a pôr a boca para fora, aparecer com a boca para fora e tal, entendeu? E aí é nessa época que o pessoal vai para fazer essa tinguinjada, né, que eu resgato os peixes lá, para uso, né, para consumo. E aí, para diminuir a oxigenação mais ainda, né, aí o pessoal sai arrastando, né, galhos de árvore dentro da lagoa para sujar mais a água, entendeu? Aí é o que o pessoal utilizava secar o peixe, né? Aí eles salgavam o peixe, utilizavam o sal, salgavam o peixe e colocavam no sol para secar. Porque aí você consegue ter o peixe você consegue ter um estoque de peixe por muito tempo, entendeu? Nós nos esforçamos muito para ajudar, né, a associação lá, o pessoal, o povo, né? A gente vê que as pessoas que estão lá são mais carentes, entendeu? Elas são mais carentes do que os outros que estão na cidade e tal. Então existe muita carência lá nos quilombolas, né? Lá no Pontal. Existe muita dificuldade, né? As pessoas lá, tem gente que não é aposentado, né? Existem muitos que são aposentados, tem algumas pessoas lá que vivem da pesca, e a pesca lá não está fácil mais, porque o rio lá já não é mais aquele rio. Mesmo nessa época de chuva agora, eu tive notícia que a água lá estava baixíssima, dava para atravessar o rio a pé. Entende? Então, o pessoal que vive de pesca lá hoje está tendo dificuldade, não está tendo mais peixe no rio. Uai, eu tinha 3 anos quando perdi meu pai, né? Quando meu pai morreu, eu estava com 3 anos. Nós morávamos na roça, meu pai era vaqueiro e tocava lavoura. Aí adoeceu de uma hora para outra lá e faleceu. Eu estava com 3 anos, quase não conhecia direito. Eu lembro dele só quando ele já estava ruim mesmo. Eu lembro. E aí nós ficou. Quando ele morreu, era justamente na semana que ele ia colher a roça. Você há de ver que roça que estava no plano de colher. Milho, feijão, era tudo, sabe? Aí foi minha mãe colher, dar conta de colher. Ela dava 2 dias dela para um dia do homem, para ajudar a colher. Era 4 filhos. Naquele tempo não tinha aposentadoria, não tinha nada disso, né? Então era no serviço dela mesmo. Ela fazia de tudo. Tinha dia que ela ficava semana tocando sal para dar o gado, porque de primeiro o sal era grosso, né? Nós tudo pequeno. Depois que nós foi crescendo, né? Quando eu comecei mesmo a tomar conta de olhar gado, pastorar gado, eu ficava o dia inteirinho para fazer pastorando gado. Chovia, podia chover, podia vir tempestade, podia tudo, eu estava lá. Aí vinha tempestade, eu segurava num pau lá. Né? Aí eu fui mexendo com o gado, eu levantava cedo, madrugada, pegava o rádio, punha lá em Rio da Seca, né? Ligava mais alto, escutar música. Vai indo o gado, o gado costuma. Tinha a vaca, que eu punha o rádio, era no giral que eu punha as latas do leite. Tinha a vaca que ela já chegava, eu ia pôr ela no curral, ela já ia direto lá para o corpo, ficava lá assim. Aí eu tirava leite dela, tudo para lá. Aí eu comecei o dia, né, levantei madrugada, aí eu levantei mais cedo um pouco. Eu vou levantar madrugada para eu tirar o leite, mandar o vaqueiro levar o leite, né, o empregado, aí eu tirei o leite. E antes do dia acabar de amanhecer, eu tirei o leite. Aí pus nas latas e mandei o menino derrar o leite no porco. E aí ele já foi acordando lá no quarto, acordando.
Quando ele acordou, chegou na janela, olha, você já mandou o leite, veio já. E o senhor pode levantar para você arrumar a vacina aqui, para nós vacinar. Ah, não, vamos esperar o povo chegar. Eu falei, não, vamos vacinando. Nós vamos começar agora, a hora que chegar, nós estamos vacinando. Aí ele levantou, né? E eu nunca tinha vacinado gado com essa carteira aqui, nunca tinha vacinado. Aí eu peguei, ele arrumou para mim, dava para ficar, dava para ficar nos 5, né? Aí ele encheu lá, aí eu pensei, ó, vou começar com a vaca parida, que já está aqui, né? Aí vacinei a vaca parida. Tinha umas que eu vacinava sem nem pôr corda no pescoço, outra punha o laço, jogava no chão e ia lá vacinava ela. Chegava na outra, a mesma coisa. Quando terminou, eu fui lá no pasto, peguei o resto do gado, o solteiro, e tinha um boião alto. Peguei tudo e pus no curral, e eu vacino outro, eu laçava um, dava ele para segurar para um lado fora do curral, mas ele tinha medo demais de gato. Assim. Naquela época, assim, a gente já tinha seus 5, 6 anos, o pai já fazia uma enxadinha para a gente ia com ele para a roça, né? Para fazer limpeza, né? Para capinar, essas coisas, ajudar a vigiar roças de arroz que meu pai plantava, né? Então era eu e uma irmã minha mais velha e um outro irmão meu mais novo do que eu. Então essa era a infância, mas a gente tinha as brincadeiras, na época chovia muito, né? E então quando era na época de chuva, tinha aqueles minadores, né, que a gente fala, aqueles olhos d'água que nasciam nos buracos de formiga. Então aquilo ali era a infância, da brincadeira da gente, sabe? E no mais era pro córrego, tomar banho, era o que a gente fazia. Mas sempre a gente acompanhando os meus pais, né? Tanto que quando eu nasci, eu tive 2 episódios, que a minha mãe fala. Eu era muito bebezinho, então minha mãe não tinha com quem deixar a gente em casa, né, para olhar, aí me levou para o córrego. Ela ia tirar ouro, né, e me levou também. Me colocou numa bacia, ou então forrava um pano na areia, né, e colocava a gente deitada ali, né. Eu era muito bebezinho, aí veio uma tal formiga correição, e eu deitado na areia e minha mãe garimpando não viu. E então a minha mãe correu, me pegou e me colocou dentro d'água. Disse que quase que eu ainda afogo ainda, porque ela me jogou direto dentro d'água, né, para tirar as formigas. Bom, aí passou. Depois, uma outra vez, ela me colocou numa bacia também, né, eu ainda bebê, e estava chovendo. E ela foi para o córrego garimpar e me colocou na bacia, né, numa proa lá da areia. E estava lá em Testida garimpando, e como tinha chovido muito na cabeceira, e aonde ela estava não tinha chovido. E veio aquela canca d'água, né, muito repente. E ela estava no veio do córrego garimpando, quando ela foi tirar as coisas do garimpo, a enchente veio muito rápido, pegou eu na bacia, né, a sorte que a bacia também não virou, ficou flutuando, já ia descendo comigo, aí ela correu e me pegou. Então tive esses 2 episódios, eu falei, Deus estava comigo, né? Eu dou entrevista na escola, tem muitos que gostam de me chamar, e eu vou falar para eles, né? Eu tive 3 professoras, uma chamava Clarice, e a outra era Clarice, Lúcia, e a outra era Maria, não sei de quê.
Era 3. De primeira eles batiam, né? Hoje eles não batem. Tinha as réguas. Mandava abrir a mão, metia o couro. Eu tenho um irmão que tem o apelido Macacão, ele chama Bené, né? Aí eu e meu irmão, lá dentro da sala, nossa, eu era uma santa, eu e meu irmão. Mas quando nós saíamos da sala, era cada tombo que nós fazíamos. Os meninos, a mãe dos meninos chegava lá, é aquela ali, é aquela ali. Aí as professoras, ela não dá nem um pio, nem ele. A gente na escola, eu não, nunca apanhei não, mas apanhava, os outros que era pinta, apanhava na escola. A primeira casa era na casa da minha mãe, dançava, dava o que comer, e no outro dia ia tudo lá para casa dele almoçar. Passava a noite inteira, né, Marina, dançando. Mas cada casa que chegava tinha o lanche para isso, todo mundo. Mesmo que eu só ia o dia que dava para mim, né, que eu chegava mais cedo, aí eu ia no Promã. Aí coloca quem quiser fazer isso aí, ou bordado, qualquer coisa. E pelos esses quilombola também, tinha muito curso que eu fiz, né? Nós fizemos muito curso. Tive uma infância feliz ali no bairro de Santana, mas os meus avós são da região do Pontal, pertencentes ao Quilombo do Pontal. Então a minha infância foi entre ali o bairro de Santana e ali na fazenda do meu avô, que era no Pontal. Os meus avós, eles eram... tinha ali a lavoura de subsistência, produzia leite, mas para o consumo. O meu avô, ele era boiadeiro. Aí ele saía daqui de Paracatu, levava gado para São Paulo, para Barretos. Aí ficava 4, 5 meses fora de casa. E minha avó ficava tomando conta das crianças. E ele, naquela época, a pessoa recebia só para levar o gado. O retorno a pessoa não recebia. Vamos supor, eu vou te pagar R$2.000 para você entregar a boiada lá em São Paulo. E ele, muito astuto, ele voltava com o dinheiro comprando porco. E naquela época ele tocava os porcos na estrada feito boiada, tangendo igual boiada. Ele vendia aqueles porcos, juntava o dinheiro e continuava a viagem de retorno, comprando mais porcos até chegar aqui. Foi dessa forma que ele conseguiu comprar as terras dele lá no Pontal. E a minha avó fabricava farinha de milho também. Farinha de milho, farinha de mandioca. Só que a farinha de milho eu não me lembro dela vender. Era mais para consumo. Agora, o queijo, farinha de mandioca, rapadura, requeijão, eu me lembro dela vender. E pegava um pouco de melado e você comia rapadura aliás, um melado com mandioca. Era uma delícia, uma diversão pra gente também, na época, né, moleque. A história, ela é uma espiral, né? Se você quebrar uma parte da espiral, ela já não é uma espiral mais, ela vai morrer ali. Então, se você der continuidade, essa espiral ela vai crescendo, crescendo, crescendo e tomando uma amplitude maior, atingindo mais pessoas.
Eu não fui aquela pessoa que tive que trabalhar para criar os outros. Não, eles que criaram, ajudou meu pai a me criar. Então, por isso que a minha vida era mais tranquila. E a minha mãe, ela é prima do meu pai. E o que aconteceu? Eu tinha um problema, minhas pernas era torta aos 3 anos. Aí, mas os médicos falam que é por causa, é genético. Aí minha mãe passava mais amor na minha cabeça. O pai fazendo, plantando, fazendo tijolo, fazendo adobo, plantava roças, né? E toda a vida foi tirando ouro também, costurando chapéu, vendendo chapéu na cidade. E buscava lenha. E não buscar lenha para fazer a comida, os meus irmãos buscavam o feixe com as lenhas mais pesadas. E eu não, eu buscava a lenha com os gravetos. Por quê? Porque era mais leve. Menina, um dia se dei mal. Minha mãe foi para a cidade vender chapéu e falou com a minha irmã Maria José: você não leva Valdete para a cachoeira. Minha irmã pegou, me levou, temou com mamãe e me levou. E lá é assim, cada buracão lá embaixo e cheio de meloso. E tinha uma galha seca e que dava lenha. E eu peguei, minha irmã pegou, ali um pau seco. E eu toda entusiasmada para pegar esse pau, folhar. Quando folhei, eu caí lá dentro do buraco. Fiquei lá no buraco, que a estrada é assim, o buraco onde a cachoeira está lá. Aí eu gritava: Maria José, Maria José. Que foi, Valdete? Aí fizeram assim, o que eles fizeram? Uma escada com os meus irmãos. Aí um foi subindo o outro, e eu fui indo, subindo o outro, aqui, ó, no ombro, até fez a escada. Aí eu consegui sair. Mas quando chegou lá em casa, mamãe ficou sabendo que eu tinha caído nesse buraco. Mas minha irmã apanhou, que antigamente o povo batia, viu? Não em mim. Meu pai plantava roça, né, e era pescador. Minha mãe pescava, né, cuidava da casa e pescava também. A avó Ermelinda, eu convivi com ela muito, né, eu era o xodó dela. Minha avó, né, ela cuidava da casa, cuidava das galinhas, das criação, né, meu avô tinha muita terra lá no Pontal e ela cuidava, ajudava a cuidar. Todo mundo tinha, assim, uma obrigação para estar fazendo, né? Desde pequeno, o pai ensinou para a gente que tinha que trabalhar, né? Minha mãe também estudava, mas também tinha hora de trabalhar. Eu, assim, chegava da escola, eu me lembro, eu tinha 7 anos e ia para a roça, né? Montava na garupa da bicicleta do meu pai para ir trabalhar com ele. Não largava ele para nada, ficava na roça o tempo todo com ele. Trabalhando e eu ajudando ele. Eu tinha uma enxada pequenininha, que era deu capinagem com ele. Fiquei lá pescando, ganhava meu dinheiro, vendia meus peixes que eu pescava. Na época eu não tinha bulinete, eu pescava de linhada, né? Comprava as carretilhas e enrolava a linha numa lata ou num litro de óleo. Antigamente era uns litros de óleo de lata, né? E aí a gente pescava naquilo lá, entrava na canoa, eu sempre pescava sozinha, eu e Deus, ou às vezes com alguém que ia comigo, minha mãe, né? E até hoje eu faço isso. Mas a gente sempre
pegava eles, arrumava, tinha um procedimento, né, de arrumar, pesar. E ali, o que não vendia lá, porque sempre foi gente de fora, né, gente de Brasília, Patos, Belo Horizonte, acho que quase que todo lugar. Piracicaba, né, tem um pessoal que vinha, e a gente vendia muito lá também, né. E aí, se viesse alguém de lá, a gente já dava, né, às vezes para vender para a gente, se a gente não pudesse vir, e assim por diante. E teve uma época também que, quando, assim, essa época de dezembro, novembro, dezembro, janeiro é a época que o rio, chovia muito na época e o rio enchia, era a época da gente pegar peixe grande, né. Eu tinha as redes de pescar, de atravessar no rio e cassear. A gente pegava muito peixe, assim, surubim, os moleques grandes, e isso aí que ajudava muito a gente. Eu pegava a fruta que tivesse, levava, geralmente era o caju, levava, vendia lá no hospital, né? E o dinheirinho que dava, a gente sobrevivia. Tirava ouro. Ela ia, você quer saber, ela ia lá no Machadinho, ela ia lá naquele lugar ali, de primeiro, arrancava capim, que as pessoas compravam para colocar no colchão, e minha mãe arrancava e trazia esse capim e ia vender. Porque hoje a gente porque sempre a gente tem aquela, eu sempre fui uma pessoa assim, responsável, igual te falando, chegava da escola, brincava, fazia o que eu tinha alguma coisa pouco eu fazer, mas estudava, mas sempre aquela vidinha boa assim, pacata. E tinha as festas de São João, a gente saía assim uma turma daqui de pé, de meninas, mocinhas de 18, 15, assim, né? E saía, ia para lá, para essa fazenda de pé. Os pessoal lá do Machadinho, eles faziam muita festa, festejavam, né? Tinha as datas de festa, e aí sempre a gente estava nessas festas. Era porque tinha festa, eles faziam festa em Santa Cruz, tinha festa de... Eles tinham, eram pessoas devotas, que tinha tudo quanto tinha os dias que eles tinham lá. Eu sempre, às vezes no ano, sempre você tinha umas 3 festas, assim, festas religiosas, que tinha... Primeiro tinham-se as ladainhas, e depois eram os comes e bebes e dançava a noite toda. Todas essas coisas, bolo de fubá, bolo de trigo, bolo de... todos os tipos de biscoito que tinha. Faziam jantares, né? Quase tipo festa de reis, porque de primeiro as pessoas essas festas que tinham, as pessoas era muita fartura, sabe? Muita comida, muita coisa. E essas festas, de primeiro também, aqueles pão de queijo, Paracatu diz que tem o título lá do melhor pão de queijo, né? E talvez naquela época o pão de queijo ainda era, porque você partia queijo mesmo, aquela coisa, mas era muito bom. Eles lá mesmo, todo mundo, as pessoas ali tinha, por exemplo, tinha a casa que era chamava Dona Júlia, também são parentes meus, sabe? A Dona Maricota, tem os outros lá, vários outros lá perto, tudo assim, aí todo mundo fazia. Eu não posso falar com você assim que eu sei se era apenas um que responsabilizava por tudo, não posso falar assim, mas acredito que todo mundo que era a festa. E era festa grande, muitas pessoas, maravilhoso, fartura. Não, nem parece quilombola, é uma tristeza. Eu fico assim olhando, tem hora. Entrou muita gente diferente,
E gente que a gente nem conhece, que antigamente era só 2 famílias, né? A Lopes e acho que Ferreira que tinha. E aí poucas casas, sabe? Muitas coisas assim que tinha de antigamente, dos escravos, lá para Cachoeira fora. Foi tudo detonado, tudo destruído, né? E aí aquelas coisas bonitas que tinha na comunidade, a cachoeira, sumiu tudo, que secou a água, né? Aquele córrego bonito ali naquela ponte ali, corria uma água linda e maravilhosa, hoje não tem. Ali perto daquela ponte ali, não sei se você viu, aquele tanto de casa ali, não é da minha época não, é agora. Compraram aqueles lotes, fez aquelas casas, tudo diferente. Tem a dança da caretagem, né? Tinha lá a festa Santo Reis, né, que era na casa da minha avó. E aí vinha gente de muito longe, vinha gente a cavalo, dias antes para poder participar da festa, né? E aí, quando era na época da festa, era 2, 3 dias de festa, assim, sabe? E aí era muito bom. Minha avó fazia tudo, comida, fazia biscoito, doce, tudo isso ela fazia. Todo mundo tinha que ajudar, né? Nem que fosse um pouquinho, mas tinha que ajudar. Pois é, tem a festa São Domingo, Nossa Senhora da Piedade, que a gente saía com procissão, né? E aí tinha os festeiros, que eram pessoas lá mesmo, São Domingo, que participavam também, que eram os festeiros, né, que falavam antigamente. E aí eu saía com a procissão rezando, né? Até chegar de novo. Saía, depois voltava de novo. Minha família é dos quilombolas do cercado, que meu pai trabalha de vaqueirista, que fala vaqueiro. Aí me teve eu nessa roça. Meu pai chama João Pereira de Souza, minha mãe chama Joaquina Pereira Costa. O pai sempre trabalhava de vaqueiro, ficava uns tempos na fazenda, em outra fazenda. Aí minha mãe me teve nessa fazenda. Aí convivi com minha mãe até aproximadamente os 4 anos de idade. Antes dela falecer, ela teve um outro menino. Aí eles plantavam as roças, né? As roças de arroz. Aí a gente tinha aquele tamanhozinho. Aí punha a gente para ir vigiando as roças de arroz. Passarinho tinha era milhões, não era igual hoje. Aí você gritava e gritando o dia todo, jogando. E vai correr daqui, com pouco você corria. E tem aqueles tocos mais grossos que eles cortavam, tudo bem. Mas tinha aqueles mais finos, que não apodrecia e cortava meio chanfrado. De vez em quando esses cantos do pé ali, pegava no chanfrado aquele lá descalço, cortava, né? Você sentia sua dor e falava, e o pé enterrando barro e tinha que continuar aquele trabalho, né? Que eu digo, assim, é diferente talvez dos reis, mas tipo assim, um trabalho muito duro, escravo mesmo. Não é isso que eu te falei com você, mutirão, traição, dar os domingos, reunir, o pessoal sempre reunia muito na casa de uma senhora que mora perto da casa de Dona Celina, que chama Dona Gida, que é o marido dela, esposo, finado, chama Jorge Ferreira, juntar muita gente lá na casa deles, gostava de ir para lá passear, eram os casal de namorado, mas falar namorado, mas é aquele tipo diferente, né? Não é igual hoje não. É fazer as rezas, né? Fazer as rezas. Aí antes, por exemplo, assim, que eles faziam muito biscoito, né? Vamos supor que ia até a reza amanhã ou depois, já começava os preparativos uns dias antes, que eles mesmos faziam as gomas. Goma, você sabe o que é, mais ou menos, né? Fazia as gomas, aí tinha sobrava o resto da mandioca que ralava também, né? Aí depois eles socavam, que eles faziam crueira, punha no pilão e socava. Eu mesmo já, voltando aos costumes lá, soca arroz para a gente cozinhar para comer. Você tem que saber socar. Você não pode, igual por exemplo, a gente quer montar o tufo com força, tem que ir batendo devagarzinho.
vai batendo meio devagar, devagar, que vai soltando a paia, né? Aí conforme aquela paia vai soltando, vai misturando no arroz que está sem descascar, ali vai ficando mais fofo. Aí você vai aumentando, aumentando, para você não quebrar muito o arroz. Se você começar dando pancada muito, quebra tudo. Aí você vai, põe na peneira, né? E sopra, né? Tira aquela paia e vai limpando ele. Porque ele não vai ficar 100% limpinho. Vai ficar alguns caroços sem descascar. Aqueles caroços você vai, tira tudo e faz com arroz. E se tem algumas partes mais quebradas, mulher mais ou menos, aí elas tiravam aqueles mais muito quebrados, para ficar aqueles mais metade mais inteiro, melhor para cozinhar. É isso aí. Eu me chamo Aureliano Lopes dos Reis. Nasci dia 16 de junho de 1912. Tenho 109 anos. Eu tô velho mesmo. Meu pai é Gregório Gonçalves Noronha e minha mãe é Vitória Lopes dos Reis. Eu tive muitas lembranças boas dos meus irmãos. O meu irmão, Manuel Lopes, era tipo assim, um líder da comunidade. Ele era, tudo que ele queria, nós obedecia a ele. Rezava o texto da ladainha, nós era fulião, nós era careta, nós era tudo. Mas só que o fulião, a folia era uma beleza. Mas nós andava essa cidade, nessas redondezas aqui. Você desculpa de eu falar, às vezes eu não sei falar porque eu não tive muita leitura. Mas nós andava tudo de a cavalo, nessas redondezas aqui, fazendo a folia. Tudo quando for santo tinha folia. Não tinha quem morreu e quem nasceu. Tudo nós fazia festa. Engraçado, né? Hoje, quem morreu, o santo que morreu não faz festa mais. É só os que nasceu, que é 2. João Batista e Jesus. E eu era careta, dançava uma careta. Eu parei pouco tempo que eu me adoeci. Eu casei com Luísa Lopes dos Reis, tive 10 filhos. E nós passamos as festas de São Domingos para um para o outro. Mas nem festa, dança mais não tem mais. Porque São Domingo foi morrer. Foi memória. São Domingo é dia 6 de agosto. Nós celebramos a missa, a procissão, só. Não tem mais festa. E as festas, antigamente, nós rezávamos, cantava folia e dançava. Hoje não, tem essa mudança. Os padres não aceitam mais. Mas eu sou muito feliz. Meu pai ele nasceu até numa comunidade quilombola, do Machadinho. Porém, os pais deles, a mãe dele era de Santa Rita e o pai dele do Machadinho. Ele nasceu no Machadinho. A minha mãe, também a família dela é do Machadinho, também.
Mas porém nasceu na cidade, né? Então que meu pai conta, um trabalho rural, né? Mas o trabalho rural, essa coisa da fazenda, cuidar de animal e o garimpo também, né? Que aqui em Paracatu, antes todo mundo garimpava, né? Era comum as famílias garimpar no quintal de casa, no córrego, então todo mundo garimpava. Ele conta muito de garimpo. Eles contam que vinha na cidade de 3 em 3 meses e eu acho que não comprava nada na cidade. Acho que porque tinha tudo, né? Adoçava com rapadura, óleo tinha gordura, né, de animal. Plantava-se tudo, arroz, feijão, café. Então era a vida no campo, era a vida na roça. O meu avô mesmo, meu avô era folião, ele também era músico, de parte de mãe. Ele tocava, ele cantava nas festas, então minha avó conta muita história. Eles tinham um amor muito grande, ela conta, né? Que ele cantava para ela. Esses dias eu fui visitar minha avó, já tem uma quarta-feira, acho que quarta-feira passada, em que eu cantei uma música, né? E aí a minha avó falou assim, lembrei do seu avô, que nós dois cantávamos essa música, que é a música Velha Porteira. Aí a gente canta, e ele cantava pra mim, então ainda brinquei com ela, falei, mas o povo de antigamente cantava nesse tom, eu não canto nesse tom não, que é alto demais. E a história é essa, de música, de canto, de folia, das festas de folia. Por exemplo, fazia muita festa de folia. E minha avó conta que, tipo assim, a festa, por exemplo, começava 18 horas, 6 horas, 7 horas. Aí já começava, tipo assim, 9 horas da manhã, fazer as massas do pastel, fazer os trem, porque fazia tudo lá, não comprava nada. Minha mãe falou uma coisa muito interessante, ela fala que quando você nasce para ser uma coisa, você vai ser, né? Eu acredito muito nisso, hoje eu acredito muito nisso. Então eu vivi muito isso, serenata. Então o pessoal fazia muita serenata na rua e eu vi o pessoal tocando na minha rua e na rua da casa da minha avó, porque eu moro na rua na diagonal e minha avó mora na rua na vertical, que cruza a esquina, né? Então é bem pertinho. Então, tanto na rua da minha casa, tanto na rua da minha avó, tinha muita gente que tocava e cantava instrumentos. Tinha muita gente. E os jovens de lá tudo queria aprender a tocar violão. E daí que despertou a vontade de cantar, de tocar e de estar naquilo. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar.